Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? A gente vai começar a trabalhar, pessoal, falando sobre a história dos hospitais, né? Na nossa disciplina de noções de administração hospitalar. Beleza? Então, quando a gente começa, né, para entender os hospitais, né, o funcionamento do hospital, né, como é a organização dele, nós precisamos ver um pouquinho da história dos hospitais, como é que eles se posicionaram na nossa sociedade no decorrer do tempo. Beleza? Então vocês, aquele slide que eu mandei, agora a gente já está fazendo a aula daquele slide. Então vocês vão acompanhando o slide e olhando essa videoaula que eu estarei postando no YouTube para vocês terem acesso. Beleza? Olha só, galera. Ao longo da história, observamos o desenvolvimento dos povos e das vidas das comunidades que objetivam, né, a melhoria da qualidade de vida da sua população. Ou seja, galera, qualquer tempo da nossa sociedade, né, na antiguidade, por exemplo, quando a pessoa tinha uma doença, ela procurava os deuses, certo? Elas procuravam fazer chás, certo? Elas procuravam ali a religião para se curar. Hoje o que acontece? Com a evolução da tecnologia, hoje a pessoa adoece, ela vai procurar o quê? Um hospital, uma unidade básica de saúde, ela vai procurar um médico. Então, a cada período da nossa sociedade que a gente viu, olha, diz aqui, ó, a gente sempre objetivou uma melhor qualidade de vida, né? Quanto melhor a qualidade de vida que a gente tiver, melhor vai ser para a gente também. Olha só, pelo conhecimento documentado, a presença dos hospitais, né, os aspectos sanitários e o aparecimento de práticas exercidas pelos profissionais. Então, olha só, galera, os hospitais eles têm todo um contexto histórico, né? Os primeiros hospitais que eles foram surgidos, né, que eles surgiram na nossa sociedade, eles eram administrados por padres, né? E muitos deles eram aqueles padres jesuítas. Quando o Brasil começou a ser colonizado por Portugal, os primeiros hospitais que foram construídos aqui no Brasil eram administrados por padres, tá? E muitos serviços eram prestados nesses hospitais através de caridade, certo? Olha só, à medida que as doenças e calamidades afetaram a humanidade, às vezes oriundas da própria degradação humana, vimos o quanto profissionais e leigos buscavam práticas ou técnicas que minimizassem os sofrimentos de seus doentes e a cura de seus males, né? Antigamente, uma pessoa adoecia dizia assim, olha, isso é castigo dos deuses, então tu tem que pedir perdão para que tu possa ser curado, certo? Até hoje, os nossos avós, eles falam, né, que a doença, muitas vezes, ela é castigo de Deus. Então, antigamente, as pessoas buscavam, né, várias formas. Para quê, galera? Para minimizar o sofrimento, né? Aquela doença que a pessoa estava vivendo naquele momento, né? Então, eles tentavam de várias formas buscar o quê? A cura para aquela doença que a pessoa vivia. Hoje não, se a pessoa está doente, 90%, 99% das pessoas vão procurar o quê? Um médico, certo? E antigamente não, elas buscavam o quê? Outras formas de cura, né? De tratamento, certo? E olha só, mesmo com o avanço científico e tecnológico, o processo de mudança sempre estará à frente de novos desafios. É o que diz esse primeiro tópico. Porque, cara, a gente tem como exemplo o coronavírus. A gente está preparado para ter uma vacina contra o coronavírus? Não. Então, olha só, gente, mesmo com o avanço científico, olha, mesmo com o avanço da nossa tecnologia, o processo de mudança sempre estará à frente de novos desafios, ou seja, as doenças sempre estarão mais na frente do que a ciência. Então, por isso que os cientistas eles não param de estudar, porque a cada momento surge uma doença nova, certo? O hospital, em toda a sua história, buscou adaptar-se às mudanças, principalmente nas questões que envolvem a diversidade de funções, a complexidade e principalmente o desenvolvimento profissional de colaboradores. Antigamente, os hospitais eles não serviam, não era lugar para aluno estudar, certo? Só era para cuidar de pessoas.
Hoje não, hoje vocês conseguem fazer o estágio, por exemplo. Vocês fazem o estágio porque é permitido por lei que o hospital ele tem função de ensino e antigamente não, né? E a única função que os hospitais tinham era tratar as pessoas. Beleza? E hoje não, o hospital ele tem várias funções. Olha, os hospitais atualmente ele tem funções e complexidade, ele tem várias funções, né? Por isso que eles são caracterizados como mais complexos. Beleza pura? Olha só. Na análise dos primórdios da história da humanidade, dificilmente encontramos na antiguidade a denominação de um local específico onde pessoas, né, doentes fossem aceitas para permanência e tratamento por elementos com algum conhecimento, né, seja de doença, seja da vontade divina. Então, como eu falei para você, antigamente a gente não tinha um lugar específico para cuidar das pessoas. Aonde essas pessoas recorriam a banhos, né, recorriam a curandeiros, a feiticeiros. Então, todas as formas que eles viam que poderia trazer essa saúde, eles buscavam, certo? Aí começou, pessoal, ter algumas transformações, né, na nossa sociedade. Olha só, que foi o nascimento do hospital moderno. Após o declínio do sistema hospitalar cristão, mudanças progressivas foram ocorrendo, fazendo com que o hospital geral, estabelecido sob a direção das municipalidades, se desenvolvesse ao longo da Idade Moderna. Olha só, quem era que cuidava da administração do hospital era os padres, né? Era o cristianismo. Então, com o declínio, pessoal, começou a ter algumas transformações e começou a surgir alguns hospitais, né? E esses hospitais eram considerados geral, porque eles atendiam ali várias situações, né? Várias especialidades, tá? E como era a organização desse hospital, galera? A organização dele era diferenciada. Qual? Diferenciada de quê? Daquela da caridade cristã, né? Qual era a caridade? Como era o hospital da caridade cristã? A pessoa, né, trabalhava, as pessoas que trabalhavam nesses hospitais, que eram administrados por padres, elas faziam um serviço de caridade. Os novos hospitais, não, ele não era mais por caridade. As pessoas começaram a receber ali um auxílio, né, para custeio das suas atividades, certo? Aqui fala só de alguns fatores, né, para três fatores que foram importantes para o nascimento do hospital moderno. Olha só, 3 fatores convergiram para que surgisse um dos principais traços descritivos dos hospitais, tal como hoje conhecemos, certo? Ou seja, a introdução em seu âmbito de medida profissional dele. Quais foram esses 3 fatores? Questão de prova. Isso aqui, presta atenção, pelo amor de Deus. Quais foram os 3 fatores importantes, né, que convergiram para que surgissem esses hospitais? Uma reforma legislativa. O que dizia essa reforma legislativa aqui? Que as atividades não iam ser mais de caridade, tá? Segundo, tempo de permanência de doentes nos hospitais. Os hospitais eles já poderiam receber as pessoas e ficar por um tempo maior, por uma permanência maior. Lembrando que a gente não tinha, né? A pessoa só ia lá buscar o tratamento e voltava. Aí agora já vai poder permanecer esses doentes nesses hospitais. E olha só, por último e não menos importante, mais importante, digamos assim, os hospitais deveriam surgir como centros para estudo e ensino. Então, olha só, galera, se hoje a gente consegue ir para campo de estágio, estudar, aprender sobre a saúde, é porque a gente, com o decorrer do tempo, o hospital ele teve como função estudo e ensino. Então, o hospital não tem como só função tratar, curar uma pessoa, tem como função também, né, estudo e ensino. Beleza? Aí eu vou dividir esse vídeo em 2 etapas, tá? Vou dar uma paradinha aqui e eu continuo no próximo slide. Certo?